existe a Coringas, tá? Porque quando a gente participou da Área 51, tanto eu como o Leandro, como o João, cara, se com 16 organizando o Alcatraz a gente já era novo, com 14 participando, a gente, né? Então a gente falava alguma coisa na equipe, era muito natural que as pessoas mais antigas de equipe, as pessoas mais velhas, literalmente cagassem para nossa opinião. Que é normal, né? O adulto, ele escuta o adolescente, cara, não era comum você escutar o que ele tá falando. Mas, modéstia à parte, a gente ia bem nesse negócio de gincana. E aí eu falei pro Lê na época, eu falei, cara, eu não quero ir pra uma equipe grande e ninguém me escutar. Eu não quero ir pra Capitão Caverna e ficar falando sozinho e todo mundo me ignorar. Cara, eu prefiro montar a minha equipe porque a gente vai fazer do nosso jeito. E aí a gente montou a Coringas, então a gente sempre teve essa ideia de fazer a equipe porque a gente gostaria que a gente fosse ouvido. Era isso, né? Então, com isso, a gente foi uma equipe que aprendeu tudo sozinho. Tanto é que depois de 20 anos a gente está falando aqui agora, estamos muito bem organizados. Demorou para chegar esse tempo, né? Mas assim, ó, isso eu posso dizer com testemunhos de quando eu ainda estava em outra equipe, né? Que eu fui da Capitão Caverna há muito tempo, né? Tu só foi da Capitão? Só da Capitão. Tá. Só da Capitão. Quantos anos? Cara, eu entrei em 2009, 10 de fato como integrante, 9 eu participei, mas só como apoio. Entrei em 2010 e fiquei até 2018. Mas desde que eu entrei, eu sempre fiquei em algum cargo já de coordenação, assim, né? E eu coordenei de fato a equipe nos últimos 4 anos que eu fiquei lá. Junto com o Belmiro, inclusive. De quem eu gosto muito, por isso que eu tiro sarro. Trabalham juntos aqui, né? Mas a Coringas, para nós, ela sempre foi o melhor núcleo duro da... Ó, usando minha prerrogativa de novo. Ó. Obrigado, Lucas. Agora até eu vou querer também. Olha aí, mas a Coringas, cara, pra nós ali, a gente sempre comentava isso nas internas, cara, que a Coringas tinha o melhor núcleo duro da gincana. O que eu quero dizer com isso? Eles eram poucos integrantes, mas a Coringas tinha sempre, cara, aquela questão de que se eles tivessem expandido, eles incomodariam qualquer um. Entendi. Porque o que faltava era a perna. Sim. Então uma das coisas que eu até quase interrompi o Zoom, mas o assunto não era esse. O Zoom estava comentando que lá em 2004 eles tinham 5 carros. Em 18, quando eu saí da Capitão, e em 19, que eu entrei na Coringas, eram 6. A parte de frotas não estava no top 5 de prioridades, Talvez, não eram os pais dirigindo já, mas... Porque a gente sempre gostou muito mais de matar as provas do que organizar o evento. Né? Então, assim, toda essa parte de logística, de pré-gincana, tudo isso sempre foi bem defasado na Coringas, porque a gente gostava mais da correria. Mas... E era uma questão até um pouco de cultura, né, Zumando? Tipo, cara, ninguém nunca gostou de fazer acervo. Vocês sempre foram contra as provas de buscar item, né? Sim. Então sempre foi algo que eles sempre bateram muito, sabe? A Coringas nunca achou que teria que ser uma prova, o item mais raro a ser encontrado, não sei o quê, difícil, que custa dinheiro, né? Às vezes, então, que, o dinheiro acaba resolvendo em vez de você ter a linha de raciocínio, etc, para poder fazer. Então, como a Coringas sempre bateu muito nisso, nunca se importou também muito em ter esse acervo, em ter essa situação. Isso corrobora diretamente com as nossas colocações, né? A gente nunca ganhou a Gincana de Blumenau. A gente teve um segundo lugar. Que ano que foi o segundo lugar? 2012. 2012, isso. A gente teve vários quartos lugares e vários quintos lugares e um pouco de outras colocações espalhadas, né? E nesse sentido, voltando ali ao início, então é uma equipe que começou porque ela gostaria de... dar voz a todo mundo, porque a gente era muito novo, então a gente nunca teve pessoas de outras equipes. Então, nós demoramos muito para nos entender como equipe. Toda a metodologia, todo o trabalho, toda a parte interna, né? Consequentemente, isso foi dando um senso de união muito grande, porque era a mesma galera, era sempre a mesma galera. A gente chegou ali em 2017, 2015, 2014, nossos integrantes, a gente tinha tipo 50 pessoas na gincana. Era pouquinho, era pequena a equipe, mas era 50 pessoas com 5, 10 anos de gincana. Até que assim, hoje em dia, eu acredito pelo menos, que tenha mudado muito esse conceito dentro da Coringas de como as pessoas chegam na equipe, né? Exatamente. Então, cara, hoje em dia, realmente é aceito o cara que venha, né? Participe. A gente quer que venha mais gente, etc. Mas talvez nessa época, um pouco... A gente teve a fase bairrista. Uma fase bem bairrista. Tanto é que um dos cantos da Coringas tem uma parte que fala assim, nós somos uma equipe que não é para quem quer. A gente teve a fase bairrista da Coringas, que foi aquele período... Era igual ao começo da rede social, assim, era só por convite, né? Não era para quem queria fazer o login ali. Exato, era a galera que convivia junto com aqueles grupos sociais que eu te falei fora do negócio e começava a entrar. E aí a gente
fez uma equipe muito, muito forte, com muito tempo de gincana, muito unida. E uma coisa que isso de fato sempre foi falado nos nossos discursos pré-gincana, né? O Moita falou uma vez muito bonito ali no Moitilas, enfim, que é o seguinte, eu não vou entrar nessa gincana e ser com menos amigos do que eu comecei. Legal. Então a gente tem essa questão da união muito forte pela história da equipe. Depois que a gente teve a nossa fase bairrista, quase quebrou a equipe. Porque as pessoas que eram muito unidas, elas começaram a casar e ter filhos. E começaram a sair da gincana. E nós nos vimos sem ter quem colocar no lugar. Então a equipe que tinha 70, 80 pessoas, caiu para 40. Sim. Então aí a gente teve um novo grupo de pessoas vindo. E foi quando a gente acabou mudando a logo, foi quando essas frases entraram, de fato, porque aí veio a raça e a força. Isso foi mais ou menos, a mudança de logo foi, se não me engano, a Naju estava me comentando, foi 2014 mais ou menos. Por aí, exatamente. E aí veio a raça e a força, que é a questão do seguinte, cara, tá pequenininho, mas a gente vai dar conta, em 4 carros, em 6 carros. Então a gente teve boas colocações, a gente rodou boas gincanas com muito menos pessoas, por exemplo, do que outras equipes.